Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o famoso KNEC. Para quem não sabe o que é o KNEC, é a pré-contração ou time, né? O T lá do perfect. O KNEC, primeiro, o que ele é? O KNEC é uma pré-contração da musculatura de assoalho pélvico, é uma contração involuntária dessa musculatura antes ou durante um aumento de pressão intraabdominal em indivíduos saudáveis, ou seja, no nosso caso, em mulheres continentes. Então, é uma resposta automática, uma reação motora dessa musculatura que acontece de forma rápida. Ela acontece cerca de 210 a 270 milissegundos antes do aumento de pressão intraabdominal, seja ele em atividades do dia a dia da paciente, seja na atividade física, lá no trabalho. Então, antes desse aumento de pressão intraabdominal, ocorre um aumento de pressão, de fechamento da região uretral para garantir que não vaze nada. Então, a uretra se fecha em resposta a esse aumento de pressão intraabdominal, antes ou durante esse aumento, para impedir aí a abertura dessa uretra e gerar uma perda urinária. Os estudos eles mostram que em mulheres incontinentes esse fenômeno ele pode estar desaparecido. E o que a gente encontra lá no consultório? Que geralmente a paciente não tem essa pré-contração. E eu quero saber de vocês, quando vocês avaliam a paciente de vocês percebem uma frequência, grande de pacientes com a pré-contração ou sem a pré-contração? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos ver. E a pré-contração, quando a gente fala dela, a gente está falando de fundamentos, do treinamento muscular, o KNEC, O KNEC é baseado em fundamentos tanto biomecânicos quanto anatômicos. A Estela colocou 100, a Janaína colocou 100. Eu também observo mais no consultório os pacientes sem a pré-contração. A Márcia colocou, nunca avaliei uma que tivesse pré-contração. Até eu sou professora da pós-graduação e lá nas avaliações das minhas alunas, uma avaliando a outra, é difícil perceber quem tenha essa pré-contração já nesse primeiro momento, Então, o mais fácil é encontrar mulheres que não tenham, mesmo que não tenha sintomas nesse primeiro momento, mas que um dia possam ter em virtude dessa falta de um fechamento adequado dessa região uretral durante o aumento de pressão intraabdominal. Então, voltando lá, os efeitos dessa manobra do KNEC se baseiam em dois fundamentos, biomecânicos e também anatômicos. Anatomicamente, a gente tem duas regiões com musculatura estriada voluntária, que é na região da uretra, então fechamento uretral através do componente do esfíncter uretral externo e também as estruturas de suporte dessa uretra, que aí a gente entra com os elevadores do ânus. Então a gente tem os elevadores e tem o esfíncter uretral estriado voluntário. A contração, a pré-contração ou KNEC, quando a gente faz essa contração, ela gera mais rigidez dessa parede muscular, facilitando aí o fechamento, dando mais suporte, dando mais fechamento, maior pressão na região uretral, para evitar que a urina vaze. Mas não é só para a urina não vazar, é para que a gente tenha
uma pressão de fechamento ideal, né, e uma pressão de suporte ideal, evitando não só o vazamento de urina, mas também a sobrecarga em cima desses órgãos ao longo do tempo, podendo gerar lá na frente um prolapso dos órgãos pélvicos. Então não é só para evitar uma incontinência urinária, mas também para evitar aí outra disfunção pélvica. E existem alguns estudos que eu vou trazer hoje aqui para vocês que já testaram o Kinect em mulheres tanto continentes quanto incontinentes, mulheres que usaram tosse com e sem o Kinect. Então isso a gente vai discutir também para vocês perceberem os resultados dessa técnica que podem sim ser aplicados na nossa prática clínica. O primeiro estudo que eu vou trazer é o estudo de Miller e colaboradores, que eles relataram que a manobra Kinect durante a tosse moderada reduziu a perda em 98,2%, uma tosse moderada. Já uma tosse mais profunda, uma tosse mais forte, o Kinect reduziu 73,3% de perdas. Então é bastante, é bem considerável essa redução de perdas. E esses estudos, eles mostram que a redução de perdas, ela já pode acontecer na primeira semana depois do treinamento com o Kinect, mesmo antes de ter aí uma alteração de força, de resistência muscular, principalmente por conta desse fechamento rápido do canal da uretra, impedindo aí uma redução dessa pressão de fechamento contra um aumento de pressão intraabdominal. Claro que estudos com o Kinect ainda são poucos, se a gente vai procurar, eles são poucos na literatura, né? Então as evidências trazem pra gente que é difícil saber se é só o Kinect que trouxe esse resultado, porque geralmente ele vem associado a outras técnicas. Por exemplo, eles querem comparar o TMAP com o Kinect, o TMAP com o bio, o TMAP com a eletromiografia. Então são técnicas às vezes diferentes que vão se complementando, né? Vão trazendo os resultados aí na prática clínica, nas evidências, mas é difícil a gente saber isoladamente. São poucos os estudos que trazem de forma isolada o Kinect. E pensando, né, nesse treinamento, as diretrizes de prática clínica, elas recomendam que a gente use o TMAP como primeira linha de tratamento para incontinência urinária. Isso todo mundo já sabe. No entanto, o Kinect é uma parte desse treinamento da musculatura de assoalho pélvico que nem sempre é aplicado na prática clínica, principalmente para essas pacientes. E esse é um ponto fundamental, porque é uma técnica que vai propor que a minha paciente realize uma contração durante ou antes, né? O melhor é que seja antes, durante atividades. Por exemplo, aqui, atividades estressantes que vão aumentar a pressão intraabdominal, como caminhada, corrida, pular corda, pegar o bebê no colo, levantar um peso na academia ou qualquer outra atividade que a paciente relate pra gente perda, né? Então, um exemplo de uma paciente que eu atendi agora, que a perda dela era somente na hora do vôlei. Ela fazia crossfit, no crossfit ela não perdia, mas lá no vôlei ela perdia com o salto. Então a gente estava treinando já situações que simulavam aquele pulo no vôlei, né? Não ainda em pé pulando, mas aos poucos a gente vai evoluir para essa posição, porque é isso que eu busco com o Kinect, mas a gente já vai falar sobre isso. Espera um pouquinho aí que eu já vou falar sobre como a gente aplica isso na prática clínica. Alguns estudos, eles trazem até a expressão do treinamento funcional de assoalho pélvico, recomendando a utilização do Kinect não só durante a tosse, a gente vai testar ele através da tosse,
Mas não é só a tosse que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar qualquer atividade de vida diária, qualquer atividade do trabalho da paciente, da atividade física, que possa gerar uma pressão, um aumento dessa pressão intraabdominal. E principalmente, se o relato da minha paciente for perda, principalmente na atividade que gere perda para ela. Porque não adianta eu trabalhar só outras atividades ali e não trabalhar de forma ativa ali no movimento que ela tem a perda. Porque até semana passada uma aluna me mandou uma mensagem dizendo: prof, a minha paciente não perde em mais nenhuma situação, só em tal posicionamento, só em tal corrida. Então a gente vai fazer um passo a passo desse treinamento, a gente tem que passar por algumas etapinhas aí, mas a gente precisa treinar aquele movimento de corrida para que ela entenda como ela vai fazer aquela ativação, como ela vai pré-contrair, aumentando ali a pressão uretral e impedindo aí a abertura dessa uretra durante cada atividade que ela for desempenhar. Então não adianta querer treinar o Kinect só deitada, só durante a tosse, que não vai adiantar. Minha paciente ela precisa ter atividades diferentes para que daqui a pouco isso se torne automático, que é o que a gente espera. Porque o Kinect é uma atividade involuntária, só que a maioria das mulheres, por não treinar essa musculatura, pelo desuso, né, pela fraqueza, pela sobrecarga, acabam perdendo essa pré-contração involuntária. Então, o que a gente quer? A gente quer simular uma atividade, simular aí um aumento de pressão intraabdominal e fazer com que a minha paciente tenha a capacidade de, em todas as atividades do dia a dia dela, que ela consiga ativar essa musculatura. Um estudo até avaliou mulheres nulíparas, né? Mulheres que não passaram por uma gestação, por ultrassonografia perineal e eletromiografia durante a tosse com e sem a pré-contração. E eles trouxeram algumas informações que são muito importantes. Primeiro, a descida do colo da bexiga foi menor no grupo que tossiu e fez a pré-contração, cerca de 4,7 milímetros, comparado ao grupo que não contraiu durante a tosse. Essa bexiga desceu 8,1 milímetros, então a diferença aí bem grande. Então, já de a gente saber essa função, já é um ótimo indicativo de que a gente tem que aplicar essa técnica lá no nosso consultório. Outra coisa que esse artigo trouxe pra gente foi que essa técnica do Kinect, ela vai estabilizar o colo da bexiga durante o aumento de pressão intraabdominal, estabilizar o colo e também fazer ativação do esfíncter uretral externo e também dos elevadores do ânus. Pessoal, estão entendendo até agora o que é o Kinect, como ele deve ser feito, o que os estudos trouxeram sobre essa técnica? Comenta aqui para mim. Quero que vocês interajam aqui comigo, não quero só falar. Outro estudo, um estudo até bem recente, um estudo de 2022, ele comparou 3 técnicas. O primeiro era um treinamento do Kinect com biofeedback eletromiográfico. Então, o primeiro grupo, Kinect com treinamento com biofeedback. Segundo grupo, treinamento do Kinect com instrução verbal. E o terceiro grupo era do treinamento do Kinect com a palpação vaginal, durante 4 semaninhas. Então, recapitulando, primeiro grupo, treinamento do Kinect com biofeedback eletromiográfico, o segundo com instrução verbal
E o terceiro, o Kinect com a palpação vaginal. E como resultado, eles mostraram que os 3 tipos de treinamento, eles são efetivos, principalmente em reduzir a perda urinária. No entanto, olha só que interessante. Primeiro, o que vocês acham que trouxe mais resultado? Grupo 1, grupo 2 ou grupo 3? Antes de eu falar para vocês qual que teve melhor resultado, comenta aqui. Com biofeedback, com instrução verbal ou com a palpação? A gente sempre vai achar que a melhor tecnologia é o que vai trazer melhor resultado. E esse artigo trouxe pra gente que a palpação vaginal associada ao Kinect foi superior aos outros 2 grupos. Olha só que interessante, né? Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho o biofeedback eletromiográfico para começar, como é que eu vou fazer esse treinamento? E esse artigo trouxe pra gente que a palpação vaginal com o Kinect, ela é efetiva em reduzir perda urinária. E não só isso, o treinamento com o Kinect e a palpação vaginal e também a instrução verbal conseguiu melhorar a capacidade de contração voluntária máxima dessa musculatura em mulheres incontinentes. Então, palpação vaginal e instrução verbal sempre tem que ter. Em primeiro lugar, a palpação vaginal. Colocaram aqui para mim, nada substitui o dedo. Muito bem. As meninas acertaram, olha só que legal. Então, quando a gente pensar, mas como que eu vou fazer isso com a paciente correndo, com a paciente caminhando? Eu não vou fazer isso nem sempre ali naquela posição, mas eu vou começar de uma forma muito ativa, lá na posição deitada, trabalhando muito a palpação digital, trabalhando muito o estímulo, a propriocepção com o meu toque, para que a paciente sinta a região, sinta a contração durante essa ativação da pré-contração. Então, a gente vai trabalhar muito com o toque, muito com instrução. Então, contrai, tosse, contrai, levanta o braço. A gente vai trabalhar muito essa instrução, porque a paciente precisa também lembrar dessa minha fala. Uma coisa que eu uso muito com as pacientes é gravar. Então, eu gravo ela fazendo um movimento, eu tô ali falando por trás do telefone, gravo com a minha voz e ela em casa, quando for reproduzir, ela tem ali o meu comando. Isso é muito legal. E as pacientes dizem, eu lembro, contrai, faz tal coisa, contrai, faz tal coisa. Isso gera um estímulo para ela, isso gera um feedback para que ela lembre, para que ela memorize, principalmente a situação, o momento que ela tem que fazer aquela contração. Então, lembrando, a gente tem que fazer o toque e dar muita instrução. Falar, tá ali com a paciente, explicando para ela, mantendo ela motivada, porque quando a paciente tem perda urinária, às vezes ela melhora um pouquinho, volta a ter perda, ela acaba se frustrando. Então a gente não quer isso, quer animar a paciente, quer fazer com que ela tenha uma excelente ativação dessa pré-contração. Como que a gente vai fazer a avaliação do Kinect? Então vamos lá, antes de falar sobre treinamento, como que a gente avalia a pré-contração? Lembrando que o Kinect é a pré-contração e é o time, o T lá do Perfect. Então é a última letrinha do Perfect, onde a gente vai solicitar a tosse para a paciente com toque no canal vaginal e a gente vai verificar se existe a contração dessa musculatura antes ou durante essa tosse. Geralmente, o que a gente vai sentir? Ou a musculatura ali inerte, a musculatura em repouso, ou uma descida caudal dessa musculatura, empurrando
o meu dedo. Então, por isso que eu falei, não é só a paciente não ter perda ou ter perda. É essa falta de uma contração durante o aumento de pressão intraabdominal que pode gerar também o quê? Um prolapso. Por essa descida caudal aqui da musculatura, empurrando os órgãos pélvicos, sobrecarregando o ligamento, sobrecarregando musculatura de assoalho pélvico. Então, a gente precisa pensar na pré-contração, não só na perda, mas também lá na prevenção dos prolapsos. E agora, a gente vai falar sobre como fazer esse treinamento. Eu trouxe um passo a passo para vocês, porque esse treinamento, ele é uma etapa do treinamento da musculatura de assoalho pélvico, que além de trabalhar todas as necessidades da nossa paciente que a gente viu lá na avaliação, a gente vai também trabalhar com a contração antes e durante as atividades do dia a dia da paciente, a atividade física, a atividade do trabalho, porque a gente precisa fazer com que ela tenha essa pré-contração um dia de forma involuntária, mas nesse momento a gente vai trabalhar bem a parte voluntária. No entanto, a gente nem sempre consegue começar pelo Kinect. Por que a gente não consegue começar pelo Kinect? Porque a paciente às vezes vai chegar no nosso consultório, às vezes não vai saber nem como contrair, não tem um grau de força, não tem um grau de resistência adequado. Então, às vezes, eu vou ter que fazer outras técnicas, trabalhar com outros exercícios, por exemplo, incluir uma eletroestimulação, para que depois a paciente tenha capacidade muscular para fazer o Kinect. Porque aquela paciente que não sabe nem como contrair, que tem um grau de força 0, né, ou 1, bem baixinho, ela não vai conseguir nem fazer a contração e nem conseguir manter aquela contração contra o aumento de pressão intraabdominal. Então, nem sempre vai ser o primeiro ponto desse tratamento. Caso a paciente já chegue com uma boa consciência, já consiga contrair bem, a gente já pode incluir num primeiro momento, tá? Mas nem sempre é o que a gente vai conseguir fazer. E quando a gente começa esse treinamento, ele deve ser de forma gradual. E agora eu vou discutir ponto a ponto com vocês como que a gente pode fazer esse treinamento. A tosse, quando a gente pensa nela, né? Eu vou avaliar com a tosse. Mas a tosse é um movimento que eleva muito a pressão intraabdominal. Por isso, num primeiro momento, a gente pode incluir outras atividades que eu falo para minha paciente, que são atividades bobinhas, mas que vão fazer com que ela estimule a pré-contração. E quais são elas? Vamos lá. Primeira atividade, que a gente nunca pensa nela, que é levar a mão na boca. Mas, Jéssica, por que levar a mão na boca? Todo mundo deveria fazer o quê? Trazer a mão na boca antes de tossir. Então, essa é uma forma de estimular também a atividade da contração antes de levar essa mão na boca. Então, contrai, levou a mão na boca, volta, relaxa. Contrai, levou a mão na boca, volta e relaxa. Parece um exercício bem bobinho, mas quando a gente está fazendo o toque, muitas pacientes não vão conseguir manter aquela contração durante aquele momento. Então, ela está ali em DD e a gente vai trabalhar essa ativação antes de levar a mão à boca. Outra coisa, levantar um braço de cada vez. Então, contrai, levantou o braço, volta, relaxa. Contrai, levanta o outro, volta e relaxa. Trabalhando também a parte de coordenação. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque muitas pacientes já têm dificuldade na contração. Imagina associando um movimento, imagina também trabalhando essa coordenação, tá? Então, isso a gente tem que ir aos pouquinhos. Outro exercício que eu faço também é de contar
ou de falar palavras. Por exemplo, contrai 1, contrai 2, contrai 3. Ou eu vou falando o número e peço para ela repetir. Então, contrai 10, contrai 12. E ela vai ter que falar aquele número depois de contrair. Por que o falar? Porque o falar também aumenta a pressão intraabdominal. E algumas pacientes perdem também ao falar. Tá? Então, isso a gente também vai treinar. Outra forma é pedir para a paciente falar algumas palavras. Então, a gente vai dizer para ela falar frutas com a letra A. Então, contrai abacaxi. Então, a gente também vai trabalhando essa coordenação. Tá? Então, parece ser exercícios muito bobinhos, mas que na hora de a gente ver ali a paciente fazendo, estimulando, tentando fazer aquela pré-contração, nem sempre ela vai conseguir contrair. São exercícios bem leves, primeiro em DD, depois a gente vai fazendo com a paciente sentadinha, depois em pé. E sempre fazendo toque para verificar se a paciente está conseguindo contrair e está mantendo a contração. Tá? A gente sempre vai tentar observar essa contração. Daí agora a gente pode passar para atividades um pouquinho mais com aumento de pressão intraabdominal. Por exemplo, uso de um TheraBand leve para fazer associação com o membro superior. Então, abro o TheraBand, então contrai, abre o TheraBand, relaxa. Contrai, eleva membro superior com o TheraBand, relaxa. Então, a gente vai em DD, trabalhando esses movimentos com um pouco mais de aumento de pressão intraabdominal, associando aí com a faixinha elástica. O rolo no consultório, então eu peço para a paciente segurar, contrai, eleva o rolo, volta, relaxa. O rolo que apoia as perninhas, a gente também consegue fazer, ou qualquer outro instrumento que você tenha maiorzinho para ela poder segurar. Pezinho, então pezinhos aí de 1 kg, 2 kg no consultório, para a gente também associar ao movimento de membro superior junto com a ativação, né? Contrai, levantou o braço, relaxa. Então, a gente vai associando aí o pezinho, né? O pezinho que vai aumentar a pressão intraabdominal com a pré-contração. Na posição sentada, então ela está sentada com os pés apoiados na escadinha. Contrai, levantou um pé da escadinha, relaxa. Contrai, levantou o outro pé da escadinha, volta, relaxa. Em pé, dando um passo para frente. Em pé, dando um passo para o lado. Isso a gente também pode fazer. A Micaela colocou, pode fazer solicitando para subir um degrau também, por exemplo? Com certeza. Contrai, subiu o degrau. Contrai, volta o degrau. Então, a gente também pode fazer essas associações. O que vocês tiverem no consultório, dá para usar para esse treinamento funcional. É até uma forma de a gente fazer sessões diferentes. A gente pode manter a mesma posição que a paciente estava, porém fazendo outros exercícios. Não precisa ser sempre o mesmo movimento, né? Dependendo da postura que a gente está treinando ali com a paciente, a gente pode fazer inúmeras coisas, tá? Então, contrai, dá um passinho, relaxa e ela vai caminhando ali no consultório. O rolo, contrai, passa o rolo, volta, relaxa e a gente vai fazendo essa ativação. O paciente adquiriu bem essa consciência, tá contraindo super bem lá em DD, sentada, e em pé também fazendo esses movimentos tranquilos. A gente pode ir para atividades com um pouquinho mais de impacto. Por exemplo, a tosse nessas 3 posições, o agachamento, o pulo com e sem a corda, a corrida, e dependendo da situação a gente vai incluir aqui. A paciente chegou no pós-parto com queixa de que está perdendo urina só quando pega o bebê. O bebê tá ali com ela? Vamos treinar esse Kinect com o bebê.
ela deixou o bebê em cima da maca, contrai, pegou o bebê, relaxa, contrai, pegou o bebê, relaxa. E a gente vai treinando e falando para que ela memorize aquela situação, porque não adianta eu querer que a minha paciente faça só um movimento ali sem estímulo nenhum, né? Em pé, geralmente ela vai estar sem a palpação. A gente pode fazer também para verificar, mas geralmente a gente quer dar independência para a paciente. Então, ela vai estar sem o toque, mas a instrução verbal, ela vai acontecer sempre. Estão vendo que a gente vai aos pouquinhos, né? Não dá para querer colocar uma paciente já correndo, fazendo a pré-contração num primeiro momento. Ela vai ter perda ali no consultório. Então, não vai adiantar, a paciente vai se frustrar e a gente não vai ter essa evolução gradual dessa pré-contração. Até um artigo, ele é até um estudo piloto. E eles fizeram todo um protocolo de treinamento associando com o TMAP e eles verificaram nesse estudo piloto, né, nesse teste piloto, que o treinamento ao longo de um mês na mesma posição, ele já é satisfatório. Então não precisa eu querer em uma semana, em uma sessão, fazer sentada. Na próxima sessão, a minha paciente está fazendo correndo. Ela não vai ter essa capacidade muscular para isso. Então, primeiro deitadinha, movimentos de baixa pressão intraabdominal, depois a gente vai aumentando. Assim, a gente tem certeza que a minha paciente está conseguindo fazer esse treinamento de forma efetiva. Porque eu vou querer dar alta para minha paciente com autonomia. Então, eu vou querer preparar ela para todas aquelas situações que a minha paciente relatou ali na minha avaliação que ela tinha perda, né? Para as queixas que ela tem ali. Porque às vezes pode ser uma situação que a gente não está acostumado. Por exemplo, eu já tive uma paciente que perdia a urina só quando saía do carro. Então, o que a gente pode treinar com ela? Sentar, ela vai sair de sentada para levantar, mas no carro não é um sentar para levantar de uma forma normal, ela vai ter que girar o corpo dela. Então, quais as atividades que a gente pode ir fazendo para simular aquela atividade? Ela vai rodar primeiro, vamos trabalhar primeiro a rotação, depois a rotação com levantar. Então, a gente vai quebrando a atividade para depois juntar tudo, né? Micaela, estou com uma paciente que perde durante a relação sexual, tá uma luta. A relação sexual aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, por exemplo, é uma paciente que a gente vai ter que treinar também na posição deitada, um aumento, né, maior dessa pressão intraabdominal. Situações onde ela vai levar um pezinho maior, né? Trabalhar bastante esse aumento, levantar uma perna, tentar levantar as duas um pouquinho e tentando ativar, fazendo a pré-contração. Tá? Durante a atividade sexual é uma intensidade maior aí da pressão intraabdominal. Então a gente vai precisar atuar de uma forma aí bem efetiva nessa pré-contração. Lembra do exemplo que eu dei sobre o bebê que tá ali? A gente vai simular aquela atividade. Então, uma relação sexual, a gente também vai quebrar essas atividades que ela tem mais perda e vai tentar simular no consultório. Não vai dar para simular tudo, mas a gente vai quebrando essa atividade e treinando ali a pré-contração. A corrida, né? A corrida a gente não vai começar já correndo e contraindo sempre. A gente vai quebrando, contrai, dá um passo, ou contrai, dá uma corridinha, contrai, pula uma vez. Depois a gente tenta fazer com a corda ali de uma forma com mais velocidade. Né? Então, sempre de forma gradual e quebrando aí as atividades para a gente começar de forma leve e evoluindo.
senão a paciente não vai conseguir fazer, né? Na quinta-feira, eu vou falar com vocês sobre o treinamento através dos cones vaginais, para a gente incluir aí na nossa prática clínica. Não é para todo mundo também, mas é uma forma de treinar a pré-contração, trazendo um estímulo diferente, né? Então, por exemplo, a gente está lá treinando em pé, a gente pode incluir uma bolinha de Benoit, a gente pode incluir o cone, a gente pode trazer instrumentos ali para favorecer aquela contração. Até o Pelvic Fit Trainer, né, a anteninha, a gente também pode incluir com a paciente deitada. O próprio biofeedback pressórico a gente também consegue mostrar para a paciente. Então ela tá ali, contraiu, levantou o braço, relaxou, o reloginho subiu, o reloginho desceu. Então ela vai observando e vai dando um feedback para ela também. Tá lá em pé, a bolinha não caiu, olha que legal, ela tá conseguindo manter aquela contração. Isso favorece a aderência da nossa paciente. Muitas pacientes não reclamam, que coisa, tem que fazer a contração, que exercício chato. Então, a gente trazendo situações diferentes para nossa paciente faz com que ela queira aderir melhor àquela terapia, aderir melhor aos exercícios, ela vai querer fazer em casa. Eu associo muito nesse treinamento o uso da bolinha de Benoit. Eu não curto muito o cone. Lá na live de quinta-feira eu vou falar para vocês o porquê e qual estratégia eu utilizo com mais frequência. Mas as bolinhas de Benoit eu utilizo com a paciente quando ela já está fazendo uma atividade com um pouco mais de impacto, um pouco mais de aumento de pressão intraabdominal. E a gente inclui a bolinha, ela coloca durante o banho dela e durante o banho ela vai fazendo as atividades. Por exemplo, o caminhar para frente, o caminhar para o lado, o agachamento, porque a bolinha ela tem um pezinho leve, mas a paciente tem a percepção de que ela está contraindo. Então a bolinha subiu, ela tem a garantia de que ela está contraindo e depois que ela termina a atividade, ela percebe que a bolinha desce. Então é fácil para a paciente verificar. Elas se acostumam, a gente dá o feedback para elas, mas acostumar a nossa paciente a ter esse feedback sozinha também é super legal. Isso vai estimular ela a sempre trabalhar a pré-contração em casa, porque a gente vai dar alta para essa paciente, mas ela vai ter que fazer esse trabalho sempre, né? Então, lá na atividade física, fazer ela lembrar, lá durante o banho, é uma ótima estratégia para ela ativar essa musculatura. Então, a gente vai colocando os exercícios na rotina. Eu estava até comentando com as minhas alunas da pós esse final de semana que a paciente ela vai ter que fazer exercícios para a vida inteira. No entanto, se a gente disser para ela que ela vai ter que deitar ali na cama dela e separar 5, 15 minutos para fazer exercício, depois que eu der alta para ela, geralmente ela vai fazer por um tempo, mas daqui a pouco ela já vai parar. Então, se eu incluir essas atividades no dia a dia, a chance de ela parar é muito menor. Porque ela vai estar ali lavando a louça, ela vai estar fazendo a contração, ela vai estar lá no crossfit, ela vai estar lá no vôlei, lá na musculação, ela vai lembrar de fazer a pré-contração. Então, estimular na rotina diária. Não dá para querer que a paciente fique ali só fazendo o exercício de forma estática. Não, a gente vai sim estimular que a paciente faça nas situações do dia a dia. Desculpa, pessoal. Então, um ponto muito importante. Na avaliação, a gente sempre vai se atentar às atividades que a paciente tem perda ou sensação de que o assoalho pélvico está descendo, tá? Porque nem sempre ela vai ter perda, mas ela vai trazer essa queixa para vocês. Segundo ponto é verificar
como que a paciente está de pré-contração. Então, a gente vai avaliar como que está a pré-contração. Tem? Não tem? Desce a musculatura ou fica ali em repouso? Tá empurrando o teu dedo? Quanto que tá empurrando? Existe algum prolapso já associado? Então, atividade que ela tem perda, como está essa pré-contração, como está a musculatura, né? Força, função. E a gente vai começar um trabalho leve, já associando a pré-contração, caso seja possível, se não com outras estratégias primeiro e depois com essa pré-contração. E depois a gente vai aumentando aí o estímulo, tanto deitada, sentada, em pé, fazendo um movimento associado de membro superior, de membro inferior, treinando a situação que ela tem, a queixa que ela teve, né, que ela nos trouxe lá na nossa avaliação. Então é bem importante todo esse processo estar bem alinhado, a gente conversar muito com a paciente sobre essa importância e instruir muito. E além de trabalhar no nosso consultório, trabalhar com a paciente em casa também, passar orientações para ela dos deveres. Eu treinei no consultório tal postura. Então agora nessa semana eu quero que a minha paciente faça em casa essa postura também. Treinamos ali no consultório a tosse. Será que não é legal também pedir para a paciente fazer em casa? Ou usar essa estratégia quando ela tossir, já que a principal queixa dela é a perda urinária na tosse? Então, todos esses pontinhos a gente vai trabalhar. Pessoal, alguma dúvida? Bastante informação, trouxe um passo a passo para vocês desse treinamento. É um treinamento muito legal. Eu adoro trabalhar o Kinect porque torna a sessão muito mais divertida. A gente pode associar várias coisas, vários treinamentos, né? Então dá para fazer circuito, dá para pedir para ela trazer a corda. Então a gente faz uma sessão bem dinâmica. Claro que não dá para treinar a sessão inteira com o Kinect, a gente vai associando técnicas, mas sempre reservar um espacinho da tua sessão para poder treinar esse Kinect e treinar de forma dinâmica. Que o nosso objetivo é preparar a nossa paciente para as atividades do dia a dia dela. Então, sempre que possível, a gente já vai incluir essas atividades, seja deitada, seja sentada ou seja em pé.